Amém, irmãos? Vamos lá para aquele momento que é o mais importante do nosso culto, que é o momento da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Eu queria compartilhar com os irmãos. Na verdade, é algo que eu tenho orado muito, eu tenho buscado muito. Os irmãos sabem, eu compartilhei com alguns irmãos essa semana. Eu tenho um desejo no meu coração de nós pegarmos domingo após domingo e passarmos pela Bíblia toda, pregar capítulo por capítulo da Bíblia. Algumas igrejas fazem isso, é uma forma expositiva de pregar a palavra, e eu penso que é uma das formas mais saudáveis que tem. Aí eu falei, até brinquei com os irmãos, falei, mas eu me empolgo tanto, porque no meio do processo Deus fala um negócio diferente, então eu sempre saio um pouco daquilo que é linear. Mas eu queria hoje compartilhar um pouco do capítulo 1 do livro de Marcos, algo tão poderoso, algo tão de Deus. Então, irmãos, hoje nós não vamos seguir um assunto só, nós vamos falar sobre vários princípios, sobre várias coisas. Então, abra o teu coração, vai que Deus pegue você em algum deles. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os irmãos, por enquanto só até aqui, não sei se os irmãos sabem, mas o livro de Marcos, ele foi o primeiro evangelho que foi escrito. Então a Bíblia, ela tem 4 evangelhos, repete comigo: Mateus, Marcos, Lucas, João. Então são 4. E Marcos foi o primeiro deles que foi escrito. Então Marcos, ele se tornou uma referência para os outros 3, principalmente para Lucas. E Marcos, ele começa falando algo tão, eu gosto tanto do versículo 1, do capítulo 1 de Marcos, nos ensina tantas coisas. O primeiro ponto aqui é que ele fala a revelação mais importante que nós podemos ter nas nossas vidas, que Jesus, ele é o Filho de Deus, e nós já vamos falar disso. Mas ele fala até a primeira vírgula: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós abordamos, quando nós chegamos nesse ponto de falar Evangelho, o que significa a palavra Evangelho, irmãos? As boas novas. Você sabia que no original, no grego, não significava isso? A palavra evangelho era um prêmio que era concedido a pessoas que levavam algumas notícias, algumas boas novas, e aí os crentes, nós nos apoderamos disso, virou um vocabulário nosso a partir de Jesus, e evangelho, a palavra evangelho, ela foi resumida em boas novas. O que não deixa de ser um prêmio, irmãos. Eu considero um prêmio e um privilégio poder anunciar as boas novas. Mas o Evangelho, ele significa as boas novas de Deus sobre as nossas vidas. E agora Marcos, que escreve o primeiro Evangelho, ele começa falando, a primeira coisa que ele fala é sobre o princípio dessas boas novas. E qual era as boas novas? Por onde ela começou? Onde essas boas novas, ela foi iniciada? O que significa as boas novas? Se você pode, abre comigo no livro de Isaías, capítulo 9, lá no versículo 1, a Bíblia nos dá uma primeira, ou nos dá uma direção a respeito das boas novas. Só para os irmãos entenderem, o evangelho que Jesus pregou. Tem muitas pessoas que falam, olha, Jesus veio para pregar o evangelho da graça. Não, o evangelho que Jesus veio anunciar é o evangelho do reino de Deus. Esse foi o evangelho. Se alguém perguntar para você qual foi o evangelho que Jesus pregou, a sua resposta é: Jesus veio para pregar o evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. E aí quando nós vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7, nós vemos um princípio aqui. Diz assim: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios. O caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações,
o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegravam-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu despedaçaste como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Até o versículo 6. Isaías capítulo 9 é uma profecia a respeito do nascimento de Jesus. E quando nós vemos lá o final, a Bíblia fala que um menino nos foi dado, um menino nos foi concedido. Aí fala que o governo está agora sobre os seus ombros. E aí fala os nomes dele: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas quando nós voltamos antes para lermos o contexto, a Bíblia fala, isso é um princípio do Evangelho, isso é um princípio das boas novas. A Bíblia fala que o povo que estava vivendo nas trevas, agora foi-lhe dada uma grande luz. Uma grande luz resplandeceu sobre todos aqueles que viviam em trevas. A Bíblia fala que agora a alegria, ela foi restituída, ela foi dada. A Bíblia fala que o jugo, o peso do pecado que foi colocado sobre as nossas vidas, agora ele foi rompido, ele foi quebrado. E o que isso tem a ver com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo? Porque é isso que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Nós falamos algumas semanas atrás no livro de Efésios, a Bíblia fala que todos nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, todos nós vivíamos cercados de trevas, todos nós vivíamos uma vida oprimida, uma vida debaixo de um jugo. E aqui eu não estou falando, irmãos, de estado emocional, estou falando de estado espiritual, porque antes de Jesus Cristo, nós estávamos indo para o inferno. Mas a Bíblia fala que brilhou uma luz nas nossas vidas, clareou uma luz nas nossas vidas, e ela se chama Cristo Jesus e as suas boas novas. E as boas novas agora chegou em você em algum momento da sua vida. Você estava desesperado ou você não estava desesperado, mas alguém chegou falando de um Jesus que salva, de um Jesus que cura, de um Jesus que restaura, de um Jesus que nos ama, de um Jesus que é amoroso, de um Jesus que nos corrige, de um Jesus que nos perdoa. E aquilo brilhou seu coração, porque talvez você estava ali rodeado de trevas, mas as boas novas é essa, é a revelação do Filho nas nossas vidas. Então nós éramos esse povo que estávamos em grande trevas, com o jugo do pecado sobre os nossos ombros, mas Cristo Jesus, com o seu Evangelho, com o seu amor, com o seu poder, Ele derrubou, Ele derrotou, Ele removeu todas essas coisas das nossas vidas. Essa é a boa nova. A boa nova é que nós estamos desesperançosos, mas veio alguém para nos dar esperança. Eu não sei você, mas eu quero usar um exemplo natural para os irmãos. Alguém aqui gosta de algum esporte? Levanta a mão. Quem gosta de futebol? Com futebol vai ser mais fácil, levanta a mão. Mesmo que você não entenda nada, você gosta de ver, mas você não sabe o que isso quer dizer. Eu tento explicar para minha esposa, fazem mais de 12 anos o que é impedimento, ela não consegue entender, e aí porque ela não entende, ela não gosta, ela não assiste. Mas quem assiste futebol, talvez você vai entender melhor esse exemplo. Mas quando você está lá, vamos pegar a seleção brasileira. Quem lembra do Ronaldo Fenômeno quando ele jogava? Ele era bom ou não, irmãos? Começou um jogo de final de Copa do Mundo.
Aí o técnico quis inventar moda. Eu estou só inventando essa história. Ele quis inventar moda. Falou, vou pegar o Ronaldo vai para o banco. Eu não vou colocar ele para jogar. Aí o Brasil começa aquele jogo, perde, está perdendo de 1-0. E nada de colocar o Ronaldo. E aí tem aqueles torcedores que eles são corneta. Eles ficam, tem que pôr o Ronaldo. Como que vai deixar o Ronaldo no banco? O cara estressa, a pressão sobe. Como que ele é orelhudo, está deixando o melhor jogador no mundo no banco. E aí o Brasil está tomando um sufoco, 30 minutos de segundo tempo, cadê o Ronaldo? Nós vamos perder a Copa para o Paraguai. O Paraguai está sendo campeão em cima do Brasil. Até que o técnico chama quem? O Ronaldo. Como que os torcedores ficam? Já vibra, começa a gritar o nome do Ronaldo. Por quê? Porque ele gerou uma esperança. Mesmo que natural, é uma esperança. Muitas vezes nas nossas vidas nós nos encontramos desse jeito, sem esperança, só esperando alguma coisa acontecer. Mas deixa eu falar algo para você, as boas novas, elas já chegaram sobre a sua vida. Nós não temos mais que andar desesperançosos, porque a palavra diz que a esperança, ela foi revelada agora sobre as nossas vidas. E essa esperança não está num jogador de futebol, essa esperança não está no salário que vai cair, a nossa esperança não está num aumento salarial, a nossa esperança não está na nossa condição financeira, mas a nossa condição está numa pessoa chamada Jesus Cristo. E quando nós vamos para Ele, as nossas forças, elas são renovadas. Por isso que quando nós vamos para o livro de João, capítulo 3, versículo 16, e a Bíblia diz, eu gosto tanto desse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. O que não é para acontecer com ele mais, irmãos? Não é para ele perecer. Os irmãos sabem o que é perecer? Apodrecer, se perder. Quando você pega aquele alimento que passa da validade, ainda tem uns irmãos que são corajosos. Só está vencido há 2 meses, dá para comer. Aí você come e te dá uma intoxicação alimentar. Pereceu, venceu, passou da validade. E a Bíblia fala que Ele deu seu único Filho para que nós não venhamos perecer. O que isso quer dizer? Para que nós não venhamos mais viver uma vida sem esperança. Você não recupera. Irmãos, André, tem como recuperar uma carne que apodreceu? Se ela apodreceu, já era. Não tem como mais, pode fazer o que for. Joga limão, não vai voltar a ficar boa. Por quê? Porque ela passou. Nós estávamos nessa condição, não tinha mais esperança, não tinha mais um caminho, mas Ele deu o Filho dEle, e agora todo aquele que nele crê, não perece mais, mas agora tem a validade renovada por toda a eternidade, a vida eterna foi derramada, e agora esse Evangelho, ele vem, irmãos, esse Evangelho surge, as boas novas elas surgem, por quê? Porque naquela geração, a religiosidade, ela estava dominando, a religiosidade estava imperando, e aí Jesus agora chega trazendo um evangelho de reino, um evangelho falando, olha, eles estão ensinando vocês errado, tem salvação, tem perdão, tem cura, tem esperança, esse é o evangelho do reino. E quando nós começamos a ler o versículo 1 de Atos, a Bíblia fala, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o princípio das boas novas de Jesus. E Jesus não era qualquer esperança, Jesus não era qualquer pessoa, Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos, e eu vou reforçar isso até eu ficar velhinho. Se possível, domingo após domingo, a maior revelação da sua vida é saber que Jesus é o Filho de Deus. Ela é a mais importante de todas, é a primeira. E por que é importante eu saber que Jesus é o Filho de Deus? Porque quando eu sei, quando eu tenho a revelação que Jesus é o Filho de Deus, a salvação agora se abre para a minha vida, agora a esperança se abre para a minha vida, agora a possibilidade de uma cura, ela se abre para a minha vida, agora a esperança de viver uma vida de reino, ela se abre na minha vida. Tudo começa quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala, Jesus
é o Filho de Deus. Pergunta, você crê? Essa é a revelação mais importante que nós podemos ter. Esse é o princípio mais importante, é um princípio de evangelho, onde o peso do pecado não pode mais travar as nossas vidas, porque o sangue do Cordeiro foi derramado por nós. E ainda no livro de Marcos, agora vai comigo lá, para o versículo 2. Ele dá uma virada de chave. Do versículo 2 até o versículo 6. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então olha a virada que o princípio do livro de Marcos dá. Ele começa falando, e na verdade tem tudo a ver, porque parece, não tem nada a ver. Presta atenção, o livro de Marcos começa falando das boas novas de Cristo Jesus. Aí agora Marcos vem e começa a dar ênfase num homem chamado João Batista. Mas como assim? Ele estava falando de Jesus, por que agora ele está falando de João? Porque João Batista, a Bíblia fala no livro de Isaías capítulo 40, na verdade foi até lido aqui, que tinha uma profecia no livro de Isaías capítulo 40, a respeito de João Batista, que é a voz do que clama no deserto. Aí ele fala: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e tornai retas as suas veredas. Então João Batista, ele veio para começar a preparar um caminho até Jesus. Ele foi fazer uma ponte de conexão. João Batista, irmãos, ele encerra um período bíblico do tempo dos profetas. Então o período dos profetas da Bíblia começa ali em Samuel e cessa ali no livro, e cessa em João Batista. Não quer dizer que os profetas acabaram e nem que não tem mais profecia, não. Estou falando uma linhagem, porque você vê Samuel, aí depois você pega a Bíblia, ela é composta de um monte de profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Obadias, Malaquias, Zacarias, e por aí vai. Esse ciclo, ele se encerra em João Batista. Então João Batista ainda era um profeta, mas ele agora também era o arauto de Deus. Ele era alguém que foi levantado para preparar um caminho. No último batismo que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre o arauto. Inclusive nós vamos ter um batismo, nosso batismo no mês de abril. Já estou adiantando aqui para os irmãos, já vai vir bastante novidade, se segura, você vai gostar. Mas em abril nós falamos, no último batismo nós falamos disso, da importância do arauto. Quem era o arauto? O arauto, irmãos, era um servo do rei. Olha que negócio interessante. Quando um rei, ele ia visitar o seu reino, algumas cidades, algumas províncias, alguns distritos do seu reino, antes dele ir, ele pegava um servo dele, que tinha o nome de arauto, não o nome de batismo, era a qualidade, a função. Então ele pegava aquele arauto e falava: olha, hoje nós vamos para o Zaira 3. Eu vou para o Zaira 3 daqui tanto tempo. Eu quero que você vá para lá. E começa a falar para eles que eu estou indo. E o que isso tem a ver? E qual que era a função? O que ele anunciava? Qual que era a mensagem do arauto? Ele ia até aquela cidade, ele ficava alguns dias falando: olha, o rei vai vir visitar vocês em 7 dias. Daqui 7 dias o rei vai vir. E por que era importante o arauto ir antes do rei?
Porque a mensagem central deles é: troca a sua roupa, coloca a sua melhor roupa, toma um banho, se arruma, organiza tudo, porque o rei vai vir aqui. Então ele ia para pedir para o povo se vestir bem, para receber o rei. Ele ia pedir para o povo trocar as vestes para receber o rei. Então era isso que o arauto fazia. Então ele ficava ali um tempo falando: ó, daqui 6 dias ele está chegando, daqui 5 dias, então ele ia anunciando. Aí o povo já ia parando o que eles estavam fazendo, e eles começavam a preparar aquela cidade, aquele lugar para receber o rei. Eles começavam a trocar suas vestes para receber o rei, se perfumavam, tomavam banho, só para receber o rei. E aí agora surge João Batista como um arauto de Deus, alguém que foi enviado para preparar um caminho, alguém que foi preparado para tornar reta as veredas, para anunciar: o rei está vindo. A mensagem de João foi essa: o rei está vindo, o nosso rei está vindo. E nós precisamos mudar as nossas vestes. Por isso que a pregação de João Batista foi uma pregação de arrependimento. Você precisa se arrepender. Você precisa trocar essa roupa. Essa roupa está suja. Se arrependa, porque o rei está vindo. Troca essa roupa, se arrependa, porque o rei está vindo. Era essa a mensagem de João Batista. E não era um rei natural, não era um governante que ia ter uma coroa ali na região de Jerusalém, não. Ele estava falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele estava falando de Jesus. Por isso que ele foi enviado antes, para preparar o caminho. E a Bíblia fala que ele pregava sobre o batismo, e um batismo de arrependimento, um batismo para perdão de pecados. Era isso que João fazia. João pregava uma ministração e ele batizava com um batismo de arrependimento, de mudança de roupa, de mudança de postura. E quando nós falamos de arrependimento, irmãos, nós estamos falando de uma mudança de roupa. Por quê? Nós precisamos entender que arrependimento. Quem pecou essa semana? Levanta a mão. Ufa, não pequei sozinho. Talvez você pecou até vindo para a igreja, passando farol vermelho, xingando no seu pensamento o motorista que estava te travando no trânsito. Confesse o pecado. Talvez você comeu mais que você devia no almoço, isso é gula. Eu não estou acusando não, estou falando que todo mundo peca. Só que quando nos arrependemos, a mensagem de arrependimento, irmãos: eu fiz isso, mas eu não vou fazer mais. Quem tem filho pequeno? Já aconteceu comigo, graças a Deus, quase aconteceu, ainda bem que era plástico. Mas o filho de algum dos irmãos já pegou um objeto metálico, um prego, um garfo, enfiou na tomada? Se ele fizer isso, vai dar um pipoco, é capaz dele tomar um choque. Eu lembro que um amigo meu, pastor, ele falava que ele era pequeno. Ele falava: uma vez eu peguei um prego, e eu estava doido. Ele falou: comecei a sentir um comichão para colocar aquele prego na tomada. E aí eu ia colocar, e meu pai falou para mim: Saulo, não é para você fazer isso. Você vai tomar choque, é perigoso. Aí o pai dele virou as costas, ele falou que a tentação foi maior. Não sei se já aconteceu isso com você. Não para pôr o negócio para tomar um choque, mas aquilo que você sabe que eu não estou nem falando um pecadão grandão, até porque pecado não tem nível de hierarquia. Aí ele falou, quando o pai dele virou as costas, o que ele fez? Enfiou o prego na tomada. E ele falou: e daquele dia em diante, eu entendi que eu não poderia mais colocar um prego na tomada. Tomou choque, deu curto, e ele nunca mais colocou. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Quando nós nos arrependemos, nós trocamos as nossas vestes, e aquela coisa que sujou as nossas vestes, agora ela é jogada fora. E agora nós nos revestimos com o sangue do Cordeiro, que nos torna mais alvos do que a neve, trazendo perdão, trazendo cura.
E aí agora surge João Batista, pregando essa mensagem: vocês precisam trocar de roupa, porque o rei está chegando. E deixa eu falar algo para os irmãos: Jesus, ele veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, nos deu o Espírito Santo, nos perdoou. Mas deixa eu falar algo para os irmãos: o nosso rei está voltando, Jesus está voltando. E que nós possamos ser encontrados com as vestes corretas, com as nossas vestes brancas. Agora nós não limpamos mais naquilo que nós somos, agora as nossas vestes, elas são limpas naquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas Ele nos salvou. Então João, ele foi um arauto, ele foi alguém que pregou: troca a sua roupa, o rei está vindo. E o que eu acho interessante é que depois que nós lemos o versículo 2 e o versículo 3, que fala a respeito da profecia de Isaías 40, que é a palavra do Senhor, a Bíblia fala, no versículo 4, só o começo do versículo 4, e foi assim que chegou João. Pode colocar? Repete comigo: e foi assim que chegou João. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: foi assim que chegou João. Talvez você se pergunta: nossa, por que eu vou tirar, talvez você tenha uma curiosidade. Por que às vezes você já percebeu que é um mal de pastor? Ficar falando para repetir, para falar. Você sabe por que nós fazemos isso? Porque às vezes nós estamos aqui, nós vemos uns irmãos pescando, nós vemos uns irmãos fazendo coisa que não tem nada a ver. E às vezes a gente faz isso para o irmão ver que nós estamos prestando atenção. Então não estou acusando você, porque sentir sono é normal. Eu não me frustro, tá, irmãos? Porque a Bíblia fala que uma vez Paulo estava pregando e um jovem pegou no sono, caiu da janela. Os irmãos lembram dessa história? O jovem Eutico, ele caiu da janela e morreu. Aí Paulo parou a ministração, desceu, orou pelo menino, ele foi ressuscitado, subiu e ele continuou pregando. Aí eu pego essa passagem para mim, eu falo: gente, se dormiram com Paulo pregando, não é com Leonardo Barbosa que as pessoas não vão dormir. Se dormiram com Paulo, vão dormir comigo, então eu sou resolvido. Então é por isso que às vezes nós pedimos: repete. Não é por um tique, uma mania, é porque às vezes nós estamos falando: esse irmão está bocejando. Eu não posso falar: ó, o Juan está dormindo. Você não está dormindo, tá? O Juan está dormindo, que aí fica feio para o irmão. Aí a gente fala: olha para o irmão e fala isso aqui. Por quê? Agora que eu falei para vocês, quando eu falar, fala para a pessoa, vocês vão ficar procurando quem está dormindo, né? Mas é por isso, pronto, se tinha alguém curioso, é por isso que nós pedimos tanto para fazer isso. Mas vamos voltar para cá. E foi assim que chegou João. Como que João chegou? A Bíblia fala nos 2 versículos anteriores. Uma palavra, uma profecia. João chegou em cima de uma palavra. João se moveu sob uma palavra. João caminhou debaixo de uma palavra. E o que isso tem a ver comigo e com você? Porque nós hoje, irmãos, precisamos continuar nos movendo pela palavra. É um mal que a igreja atual, ela carrega consigo. Muitas vezes a igreja, ela se move com aquilo que parece que é bom. Ela se move por resultados. O resultado disso aqui pode ser bom. Não, nós precisamos nos mover por uma palavra. Nós precisamos nos mover por uma direção de Deus. Porque, irmãos, se nós nos movermos por uma palavra, não tem como errar. Você vai chegar no destino, aconteça o que acontecer. Não importa o dano que você vai sofrer no meio do caminho. Se você está debaixo da palavra, você vai chegar lá. Se você está debaixo da palavra, as coisas vão acontecer. Eu estava conversando com o Josué, antes de começar o culto. Nós estamos falando sobre família. E tem um versículo na Bíblia, que ele não é uma promessa. Que muitas vezes as pessoas tratam como se ele fosse uma promessa. Que fala... lá no livro de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma promessa. A promessa está no livro de Atos: se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa.
Mas o versículo de Josué, eu e minha casa serviremos o Senhor, não é uma promessa, tem um contexto ao redor desse texto. E qual que é o contexto? A Bíblia fala que o povo, ele começou a conquistar a terra de Canaã. Cada tribo ali de Israel, eles foram se alojando. E aí Josué se levanta e ele está dando um discurso contra a idolatria. E aí ele pega e fala, olha, vocês vão servir quem vocês quiserem. Cada um siga o Deus que quiser. Aí ele fala, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não é uma promessa, é uma postura. E o que isso tem a ver? Ele se moveu numa palavra. Adorar somente o Senhor teu Deus, prestar culto somente a Ele, amar o Senhor teu Deus de toda a vossa alma, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Ele se apoderou de uma palavra. Nós precisamos nos apoderar da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E como que eu vou fazer isso? Lendo, buscando. Tem um percurso, irmãos. Agora tem uma trajetória que eu e você nós precisamos correr para nós não cairmos em engano, para nós não cairmos em laço. Eu não vou falar nomes, não quero denegrir ninguém. Talvez você até saiba quem é. Mas tem um canal que eu também não vou falar, que senão vocês vão ir curiar. Mas tem um canal no YouTube que é uma rádio, onde eles promovem debate, sem briga, debate. Então um irmão pensa, crê que salvação se perde, e outro irmão crê que não. Então eles vão ali, eles conversam, eles ponderam, eles expõem ali biblicamente. E aí foram dois pastores falar sobre a hipergraça. Que é você, a hipergraça é o que prega só o Jesus fofinho, o Jesus bonitinho. Faz o que você quiser, que Jesus ele é cuti-cuti, você já está perdoadinho, vive do jeito que você quiser. E aí, teve um momento daquele debate, tinha um pastor defendendo isso e outro contra isso. Só para falar, nós somos contra isso. E aí, o mediador fez uma pergunta para aquele pastor que defende esse evangelho da hipergraça. Falou, e Atos? Se não me engano, Atos capítulo 5, que é a passagem de Ananias e Safira. Falou, por que vocês negam tanto o livro de Atos capítulo 5? E aí o pastor pegou e falou, eu tenho um problema com esse texto. Falei, nós estamos vivendo uma geração de pastores que estão tendo problema com a Bíblia. Porque eu não consigo imaginar. Aí vem aquela história, um Jesus fofinho, ele não falou fofinho, tá? Um Jesus assim, assim, assado, irmãos. Ele nos ama tanto que Ele nos corrige. Ele morreu na cruz por nós, nós somos amados. Mas o pecado continua sendo pecado, o pecado continua existindo. Agora nós temos um perdão. Agora nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, que pagou toda a dívida. Mas tem pastores se levantando para falar, eu tenho um problema com um texto bíblico. Outros que seguem essa linha nem pregam Atos capítulo 5, nem leem Atos capítulo 5. Eles pulam do 4 para o 6. Por quê? Porque não querem se mover numa palavra, ou só querem aquilo. Quem aqui já comeu num restaurante self-service? Você pega o que você quer. Pulo toda a parte verde, irmãos. Eu vou para as besteiras, eu vou para a batata frita, eu vou para as almôndegas, eu vou para os bifes com cebola, eu vou para isso. Eu pulo toda a parte verde. Por quê? Porque ela não me interessa. Só que tem pessoas que ficam na parte verde. Não tem problema nenhum. O que eu quero dizer? Que tem pessoas hoje que estão vivendo um evangelho self-service. Pega aquilo que compete pegar e deixa aquilo que me traz um confronto e não se movem numa palavra. Só que a Bíblia fala que João chegou debaixo de uma palavra. Ele não fez nada daquilo que a palavra não mandou ele fazer. Ele não colocou a mão naquilo que a palavra não mandou ele colocar. E aí tem um texto na Bíblia, eu gosto tanto dele, os irmãos conhecem, Lucas capítulo 5, versículo 4. Que é quando Jesus ele chama Pedro e o seu irmão. Nós vamos ler do 4 ao 6. Lucas capítulo 5, versículo 4 até o 6. Diz assim: assim que acabou de ministrar,
dirigiu-se a Simão e aos demais. Ele expediu: ide para onde as águas são mais fundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Olha o que Pedro fala, ele ainda era Simão. Todavia, confiando em tua, o que está escrito lá, irmãos? Palavra, lançarei as redes. Versículo 6. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Isso daqui, a Bíblia chama essa passagem de a pesca maravilhosa. A Bíblia fala que pescadores, irmão, Jesus não era pescador, Jesus era o que Jesus era, irmãos? Carpinteiro. Ele tinha uma profissão. Quem entende mais de pesca? Carpinteiro ou pescador? Pelo menos na teoria, é o pescador. E aí Jesus, ele terminou de pregar e ele foi até Pedro. Falou: vamos para onde as águas são mais fundas. Falou: pode lançar as redes aqui. Aí o que o pescador falou para o carpinteiro? Mestre, nós ficamos a noite toda aqui, jogando. Não pegou, ele deu a opinião profissional dele para Jesus. Não está na época, não tem peixe aqui não. Nós ficamos a noite toda trabalhando. Irmãos, se tem irmão que pesca, você entende um pouco dessa frustração, porque pensa no negócio do ir de você ir para o pesqueiro, você se programa, faz massa, compra o que tem que comprar, você vai empolgado, acorda às 5 da manhã para pegar o melhor lugar. Isso acontece frequentemente comigo e fico o dia inteiro. O cara que está do meu lado não para de pegar, e os peixes não dão uma beliscadinha, não é frustrante. Agora pensa, eles viviam disso, era o trabalho deles, não pegaram nada. E agora vem um carpinteiro e fala para eles: pode jogar. Ele ainda foi educado com Jesus. Falou: vou pegar leve com ele, porque ele é um pastor, ele é um mestre, ele prega, né, a palavra de Deus. Então não vou ser rude não vou ser bruto com ele. Porque se fosse com outro irmãozinho, talvez ele fosse um pouco mais. Mas assim, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sob a tua palavra, nós vamos trabalhar de novo. E quando ele se moveu, quando ele parou de se mover, com um coração de pescador, e ele começou a se mover com um coração obediente à palavra, teve pesca, teve peixe. Por que muitas vezes falta peixe, irmãos, nas nossas redes? E quando nós falamos de peixe, não estou falando de prosperidade financeira, não, estou falando de ouvir a voz de Deus, estou falando de um culto poderoso, avivado, de pessoas ser curadas, você ter aquela intimidade com Deus, pessoas se convertendo. Por que muitas vezes falta peixe? Porque você pescador está agindo demais, e nós precisamos ser aqueles que ouvem a palavra e lançam a rede onde Jesus mandar lançar. Pode ser no lugar mais maluco que irmão, se ele mandar lançar, lança a rede, porque por incrível que pareça, quem manja, quem entende de pescaria, eu acho que quem criou entende mais do que nós. E que nós possamos seguir, nos mover na palavra do Senhor. E deixa eu te falar algo: se mover pela palavra vai exigir obediência. Se mover pela palavra vai exigir de você uma postura, mesmo que pareça loucura, mesmo que isso custe os atalhos que nós colocamos nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós colocamos atalhos, nós queremos fórmulas. Não, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Abandone as receitas, irmãos. Abandone. Como assim, pastor, abandone a receita? Porque às vezes já tem um protocolo na sua vida. Você está bem, aí do nada você peca, aí você fica mal. Já sei qual que é o atalho. Eu vou ouvir aquela pregação, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. Não, se arrepende. Fala: Jesus, o que eu tenho que fazer? Como que eu posso fazer para não pecar mais assim? Paulo, a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala o que era aquele espinho, não fala se é pecado, se era não fala, a Bíblia não fala. Mas ele rogou por 3 vezes.
Aí Jesus falou: Paulo, a minha graça, ela basta para você. Jesus ali está dando uma direção para Paulo. Fica tranquilo, eu estou cuidando disso. Você prega o evangelho. Pode deixar que o meu poder está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Só continua avançando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e nos movermos na palavra. João Batista tinha uma palavra e ele se apegou. Ele se apegou tanto que custou a vida dele. Ele morreu por conta da paixão que ele tinha por aquela palavra. E o último tópico para nós fecharmos: a mensagem de João Batista. No versículo 7 e versículo 8 do livro de Marcos, capítulo 1, que diz assim, Marcos 1, 7. E esta era a pregação de João: depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Essa aqui era a pregação de João, essa era a mensagem dele. Você vê que a pregação de João, a Bíblia fala lá no versículo 5, que vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. A Bíblia fala que vinham pessoas de toda a Jerusalém, de toda a Judéia, ouvir a mensagem de João Batista. O que ele está pregando? Mas sabe, a mensagem de João Batista, irmão, sabe o que ela tinha? Ela apontava para Jesus. Ele não pregava sobre ele. Ele não ficava pregando de como era viver. João Batista, a vida dele era um jejum. Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Alguém já tentou essa dieta? Bom, ele comia e não morria. Então provavelmente se você comer, você não vai morrer. Então experimenta ficar algum tempo comendo gafanhoto e mel silvestre. O mel ainda dá para encarar, você passa em alguma coisa, mas vai comer gafanhoto. A vida de jejum, a vida de João Batista era praticamente debaixo de jejum. Mas a pregação dele não era algo que você falava, uau, ele explicou as penas daquele anjo. Não, a pregação de João era simplesmente falando: olha, depois de mim, vem aquele que importa de verdade. Depois de mim, vem aquele que ele é mais poderoso. Eu não sou digno nem de desamarrar a correia das sandálias dele. Depois de mim, o que João está fazendo? Não é comigo, não é em mim, não dependa de mim, porque está vindo alguém que é mais poderoso. João está pregando o senhorio de Jesus. João está pregando Isaías 9, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Ele, é para Ele, é Ele que vocês têm que seguir, é para Ele que vocês têm que se curvar, é para Ele. Irmãos, que o nosso coração, ele seja cheio do nosso Rei, que o nosso coração ele possa estar curvado sobre aquele que é digno. João reconheceu o senhorio de Jesus, ele não quis escolher os louros. Olha Jesus, olha o tanto de pessoa que eu estou batizando. Você já batizou quantos aí? Já está fraquinho, hein, Jesus? Não batizou nenhum. Já batizei um monte. Estou frutificando mais que você, hein, Jesus? Não. Fala, é Ele. Ele é o centro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a razão. Ele é o foco. E aí ele termina o versículo 8 falando: eu vos batizei com água. Ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Eu gosto tanto. Esse versículo ele explica bem algumas coisas. E uma delas é que o homem, ele só pode chegar até um ponto comigo e com você. O homem tem um limite. Qual que é o limite? Qual que era o limite de João? Batizar com água. Era até onde ele podia ir. Era o limite de João. Falei, eu só posso ir até aqui. Mas ele fala: entretanto,
Ele vos batizará com o Espírito Santo. Não tem limite. É ilimitado. Vai ser pelo século dos séculos. Falou, o reino já é chegado. Ele vos batizará com o Espírito. Eu só estou indo até aqui, eu só posso ir até aqui, irmãos. Eu só posso ir até certo ponto com os irmãos. Mas tem alguém muito maior do que eu. Que eu me junto com os irmãos para nós nos prostrarmos e falar, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele, porque só ele é digno, é Jesus. Deixa eu falar algo para os irmãos, às vezes nós talvez nos sentimos tão carentes, talvez de ter pessoas mais próximas, mas irmãos, acredite em mim, as pessoas só vão poder ir até certo ponto com você, mas tem alguém que habita dentro de você, é ilimitado. O consolo não tem limite, o poder não tem limite, o amor não tem limite, a fé não tem limite, a glória não tem limite, o governo não tem limite, não tem limite, e ele habita dentro de você. Jesus veio para transformar a sua vida, Jesus veio para mudar radicalmente quem você é. João batizou com água, mas Cristo Jesus te batiza com o Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo, acredite em mim, não é somente, irmãos, ficar dependendo de dom, não é somente ficar dependendo daquelas manifestações que eu amo. Pensa num homem que ama, quando nós estamos num culto que tem aquela glória, aquele não vamos terminar, vamos longe. Eu amo, eu sou apaixonado por isso. Mas antes de ser apaixonado por isso, eu sou apaixonado pelo Jesus que concede isso. Nós devemos entender que a nossa paixão tem que estar nele, porque tudo vem dele. E eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite.